Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o nosso programa Conexões, Espiritualidade Crítica, depois de um período de férias, de um período tumultuado na minha vida, com lutos, etc. Mas estou de volta aqui firme e forte e mais uma vez retomando essa dinâmica de publicar primeiro no jornal GGN o mesmo tema que eu vou falar aqui no Conexões, que aparece no canal da BPE e no canal Paz e Bem. E hoje, né, como foi o que eu comentei no artigo dessa semana do jornal GGN, vou falar um pouco sobre esse ano que se anuncia. Né? Se anuncia com muitos sustos, com muitos prenúncios de sombras, com muitos anúncios de problemas, né? Eu acho que, primeiro, né, a própria ascensão do Trump, que eu já falei aqui, e o avanço cada vez mais significativo e ousado da extrema-direita no mundo, na Alemanha, por exemplo, que é o lugar onde a extrema-direita há 100 anos fez um dos maiores estragos da história humana, e estão lá de volta com o partido de extrema-direita avançando, tentando se impor, até com tentativas de golpe, né, que já foram bloqueadas e descobertas, mas a coisa anda numa velocidade que é assustadora. Né? E isso em todo lugar, na Itália, em todo lugar. Né? Nós temos o avanço da extrema-direita, e no Brasil também tivemos, e não é que está controlada ou anulada essa influência da extrema-direita no Brasil. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. E agora, nos Estados Unidos, eu acho que a coisa mais chocante desse início de ano foi a declaração do Zuckerberg, né, dizendo que agora não vai mais, sob a pretensa ideia de liberdade de expressão, que não é essa a ideia que ele está defendendo, as redes que ele maneja, né, que são praticamente milhões de pessoas aqui no Brasil, também muita gente, eu faço parte, né, que a gente usa o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, tudo na mão de milionário, como o resto, o X está na mão do Elon Musk, ou seja, grandes milionários, assim, pessoas que não têm nenhum tipo de escrúpulo moral, ético, nenhum compromisso com a verdade, nenhum compromisso com o ser humano, com os direitos humanos, nada. E agora ele declarou que a internet, nesse caso das redes que ele maneja, será uma terra sem lei. Já não tem muita, mas agora então vai liberar geral. Né? O que é muito assustador, porque é um meio de manipulação das massas que é absolutamente incontrolável, né? Porque as pessoas estão cada vez mais embarcando nas fake news, e agora com o uso de inteligência artificial e com os discursos de ódio, de discriminação, gente que às vezes, muitas vezes comete suicídio por causa do linchamento que sofrem na internet, nas redes sociais, enfim. Né? Então nós estamos atravessando os ecos de guerra, assim, e a crise climática, né? Também começamos o ano com os incêndios devastadores na Califórnia, em Los Angeles. Então nós estamos começando o ano ali cheio de dedos, cheio de maus pressentimentos, que não são nem pressentimentos, são anúncios mesmo claros. Né? E aí a gente se pergunta, né, como que vai enfrentar isso? Como que vai enfrentar isso? Porque, na verdade, muita gente diz, mas já houve outras épocas da humanidade que tiveram esse tipo de período, né, difícil, pestes, guerras, invasões, né, enchentes, dilúvios, incêndios, estupros coletivos, enfim. Sim, é verdade. Né? O mundo é esse, a realidade do mundo, por enquanto, pelo menos, é essa. Né? Porém, primeiro que hoje nós vivemos num mundo globalizado e que tem uma quantidade de gente que nunca tivemos no planeta. Então, parece que o sofrimento se multiplica, se aprofunda, se amplia. Né? E também nós nunca tivemos no planeta uma situação
em que nós estamos mergulhados 24 horas nas notícias, nos inputs e nas manipulações da desinformação e dos fake news. Quer dizer, fake news sempre houve, né? Todo mundo sempre manejou o povo através de mentiras, né? Os reis, absolutistas, enfim, sempre houve, mas é uma coisa modesta, infantil quase, perto da tecnologia que hoje está disponível, né? E do alcance que isso tem para as massas. Então, nós estamos mergulhados num momento histórico inédito da humanidade. Nós nunca tivemos esse mergulho, né, diário, perturbador, né, assustador, de cenas de violências, de discursos, de desinformação, também de informação, mas de informação que nos perturba, de informação que nos tira do eixo, que nos assusta, que então nós estamos num processo de adoecimento psíquico coletivo, muita ansiedade, muita depressão, e aí são as indústrias farmacêuticas que lucram grandemente com isso, né? Todo mundo nos seus remédios psiquiátricos, nos calmantes, nos ansiolíticos, etc. Então, vejam que não é fácil, mas o que nós podemos pensar a respeito? É uma coisa que eu tenho tentado fazer aqui nos nossos programas, em todos os meus escritos, os programas que eu faço, preocupada em preservar a minha também, saúde mental e a nossa capacidade de resistência e de oposição a esse sistema enlouquecedor, enlouquecido, né, que nós estamos assistindo e no qual estamos mergulhados, né? Então, eu sempre digo que, e vou repetir, mas depois hoje eu vou falar uma outra coisa que eu quase nunca falo, mas que é verdade também, que é importante, mas o que eu vou repetir é isso. 3 aspectos que podem e que devem nos ajudar a manter a nossa integridade psíquica. A arte, e isso inclui poesia, música, cinema, teatro, enfim, tudo o que é uma maneira de fazer uma catarse, né, de sublimar essas terríveis sensações de angústia, de medo que nós todos sentimos nesse mundo, mas que quando estamos em contato com a arte, com a música, aquilo se transforma, se sublima, né, com todas as artes, né, com todas as artes. É uma sensação de plenitude, uma sensação de prazer estético, de bem-estar, que pode, né, nos ajudar, nos acalmar, nos manter na resistência interna e na integridade psíquica. Outra coisa são os nossos afetos, né? Precisamos estar perto, estar junto, precisamos nos abraçar, nos beijar, nos tocar, porque é o afeto também que nos abastece, né? Esse isolamento, esse individualismo feroz desse momento que nós vivemos, desse capitalismo selvagem, absurdo, não que não tenha sido sempre selvagem, mas agora está um pouco mais, né? Com o neoliberalismo e com todo esse abuso, né? Dessas fortunas, desde a pandemia, as fortunas desses grandes bilionários, entre elas do Musk e do Zuckerberg, que eu estou citando aqui nominalmente, cresceram exponencialmente, né? E o povo empobreceu mais do mundo inteiro, a fome, a miséria, mesmo nos Estados Unidos, milhões de pessoas na rua, sem casa, sem saúde, sem assistência médica, sem nada, né? Sem comida, sem nada, né? E nas mãos de poucos está concentrada uma riqueza assim absurda, né? Que a gente não consegue nem entender aqueles números que tem muitos e muitos zeros, né? Quando se fala dos bilhões, dos trilhões desses grandes bilhardários que comandam o mundo, né? E aí nós estamos praticamente na mão deles, né? Porque eles dominam agora a comunicação, né? E a comunicação diária, aquela que chega no nosso celular, aquela que chega no nosso Instagram, que nos invade, né? Capta os nossos dados. Então, é uma coisa terrível. Então, nós precisamos de presença física, nós precisamos de presença humana, precisamos estar junto com as pessoas e não nos isolarmos, né? Isolarmos dentro de casa, isolarmos
no computador, no Instagram, enfim, né, em toda a parte que a gente não tem mais nem vontade de sair de casa ou de se comunicar com as pessoas pessoalmente. Isso nós precisamos vencer, porque a pandemia também nos remeteu a esse lugar, né? E criou até, de vez em quando, uma preguiça da gente sair, da gente se ver, da gente se encontrar, da gente se locomover, mas é preciso, porque isso nos abastece, isso nos deixa inteiros. Claro, afetos bons, saudáveis, confiáveis, amistosos, alegres, que nos acompanhem nos concertos, no cinema, nas artes, que gostem das coisas que nós gostamos, né? Enfim, por aí, né? E terceiro, que é a coisa que eu sempre tenho enfatizado aqui, que é o meu discurso permanente, a espiritualidade. Mas a espiritualidade crítica, livre, não sujeita a gurus, a mestres, a abusadores, a hierarquias opressoras, a religiões dogmáticas, ao dogmatismo que reina em setores das religiões, o fundamentalismo, tudo isso é negativo para a nossa saúde mental. Mas a espiritualidade, como conexão com o divino, com o sagrado dentro, fora de nós, com a transcendência, com Deus, com Jesus, com Buda, com os espíritos, com os orixás, seja com qual forma que nós encaremos essa encarnação, essa materialização, essa representação do divino, né? Ou mesmo quando não se tem uma divindade específica, mas se tem uma ideia de que estamos mergulhados, né, num todo que tem uma natureza, que tem espiritualidade, que tem conexão. Então, é preciso que nós tenhamos também este ponto de apoio, né? E aí teremos também mais uma forma de nos mantermos sãos psiquicamente. Mas aí eu vou falar outra coisa, que eu quase nunca falo, mas que tem que ser levada a sério. Nós precisamos nos unir, né? Eu digo, aqueles que se opõem ao nazifascismo, aqueles que fazem resistência a esse capitalismo insano, exploratório, depredatório da natureza, exploratório, depredatório do ser humano. Nós precisamos nos unir, as esquerdas, a esquerda, ou as esquerdas, né? Tem que parar de se bicar, de se combater mutuamente. Anarquistas, marxistas, sociais-democratas, esquerda mais liberal, enfim, é preciso que a gente tenha um diálogo amistoso, fraterno, de confiança, né? Porque as esquerdas estão divididas, estão se combatendo umas às outras. Também, mais recentemente, temos a própria esquerda adotando as pautas morais que acabam por destruir lideranças de esquerda, né? Que são e eram muito importantes. São pautas que se usa no capitalismo, no liberalismo, no protestantismo, no calvinismo, né? Então é preciso que a gente se conscientize disso, né? E não se deixe prender por essas questões. É preciso que nós nos unamos, porque só a união dos que se opõem, a união dos que têm consciência política, social, econômica, ecológica e espiritual, que precisamos também ter essa consciência espiritual, e mesmo aqueles que não aceitam nenhum tipo de espiritualidade podem dialogar com os que aceitam, assim vice-versa, os que aceitam também podem dialogar com os que se proclamam ostensivamente, fervorosamente ateus, materialistas. Todos nós estamos buscando a mesma coisa, né? Estamos buscando um mundo melhor, o combate ao avanço de uma direita predatória e assustadora, e nós precisamos nos unir para isso. Mas essa união também não pode ser uma concessão, né, aos donos do capital, a uma concessão aos que estão ali submetidos a esses grandes empresas, a essas grandes big techs. Nada disso, né? A gente tem que ser firme em nossos princípios. Com firmeza nos princípios de combate ao fascismo, ao nazismo, né, nós precisamos nos unir, dialogar entre nós e mantermos, através de toda esse movimento que eu estou descrevendo aqui, esses movimentos, aliás, manter a nossa lucidez, a nossa fortaleza, a nossa coragem, porque os tempos que virão exigem isso de nós. Feliz, na medida do possível, 2025 para todos nós, e vamos nos encontrar novamente aqui todas as semanas
e leiam o artigo dessa semana no jornal GGN. Um grande abraço a todos e todas.